Olá, pessoal! Estamos começando aqui nosso primeiro episódio desse nosso podcast. É um prazer começar aqui esse empreendimento novo com vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Plínio de Souza, especialista em mudanças emocionais e comportamentais breves, em autoliderança, autodomínio emocional, comportamental para alcance de objetivos, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. E nesse podcast trataremos justamente disso, como você pode desenvolver as mudanças que você quer ter em você para alcançar os objetivos que você quer alcançar, seja na vida pessoal ou profissional. Muito bem, quero falar um pouquinho para você da minha trajetória. Eu fui uma pessoa com muita questão emocional não resolvida, com muita insegurança, muita travação na adolescência, na juventude. Tive depressão, pensei em suicídio várias vezes. Fui muito tratado por terapia, por vários psicólogos, por métodos. Nesse processo, me apaixonei pelo desenvolvimento humano e fui fazer psicologia, fui estudar psicologia. No entanto, depois de 6, 7 anos de terapias, eu percebi que eu ainda tinha questões emocionais intensas não resolvidas. De vez em quando eu ainda tinha recaídas emocionais. E nessa época eu comecei a meditar e comecei a frequentar um centro de meditação no interior, em Nazaré Paulista, hoje conhecido como Nazaré Uniluz, e decidi viver lá. Morei lá durante 1 ano e meio, meditando intensamente todos os dias. Foi uma experiência incrível, de muita evolução. No entanto, também lá, de vez em quando alguém me questionava, quando de alguma maneira a minha neurose, a minha insegurança, ela era tocada, vinha à tona aquela angústia, aquele desespero. E eu falei, poxa vida, eu medito já 4, 6 horas por dia, vou ter que meditar 12. E eu quase decidi ser monge nessa época, e muitos monges vão para esse caminho para se livrar das suas dores emocionais não resolvidas. Só que, nesta época lá, aconteceu de eu ter contato com técnicas que no Brasil quase ninguém conhecia, ainda nos anos 90. Eu tive contato com a programação neurolinguística, com a constelação familiar, com a comunicação não violenta, com a psicologia transpessoal. Técnicas essas que nem tinha formação no Brasil, estava começando ainda. E para mim isso foi uma grande bênção, porque num processo de algumas horas, passando por algumas dessas técnicas, eu tive uma mudança em mim, num aspecto que em 7 anos de desenvolvimento terapêutico eu não tinha tido. Isso me maravilhou. Quando eu saí desse centro de meditação, eu fui estudar essas técnicas. Em questão de 1 ano, 2, eu já tinha um consultório lotado nessa metodologia. Estudei com os melhores do Brasil, depois com os melhores do mundo. Em 2004, passei a ter um programa de rádio também, na Rádio Mundial FM em São Paulo. Foi um programa que durou até o momento da pandemia ali. Foram 15 anos, né, até 2019, 15 anos de rádio. E fundei a Ápice Desenvolvimento Humano, Instituto de Formação em PNL, Coaching, Constelação Familiar, Coaching de Emagrecimento e outras técnicas ainda. E também com uma equipe de profissionais atendendo ao longo de todos esses anos. Atualmente estamos no modelo online, atendendo online. Me mudei para Florianópolis agora na pandemia e cá estou gravando, retomando a comunicação desta maneira, né? Um podcast, algo semelhante ao rádio, retomando agora aqui com vocês. Muito bem, do que vai se tratar esse programa? Do que vai se tratar o nosso podcast? Mudanças emocionais e comportamentais breves para alcance de objetivos na vida pessoal, na vida profissional. Como ter mais autoliderança? Como ter as emoções que você quer ter e os comportamentos que você quer ter para alcançar os objetivos que você quer alcançar. Por que você não consegue muitas coisas que você quer enquanto outros conseguem? Vamos entender aqui o funcionamento da mente humana, vamos entender o seu funcionamento. E o que é melhor? Vamos conversar, descobrir caminhos de como conseguir mudanças de dentro para fora, como conseguir mudanças de maneira fácil. Interessa? Se tornar uma pessoa naturalmente mais autoconfiante? É algo que te interessa? Ou naturalmente deixar de protelar as tarefas chatas? Se tornar uma pessoa que faz com antecedência? Interessa a você que é empreendedor
conseguir se sentir motivado naturalmente para fazer acontecer a montagem, a definição dos processos da sua empresa? Interessa a você se sentir motivado e com método para fazer gestão semanalmente da sua equipe, não é? Então, o que você quer fazer e não faz? O que você quer sentir? Como você quer se sentir? Quais são os eventos, os momentos que de alguma maneira te sabotam e fazem com que você renda menos do que você gostaria e, portanto, tenha resultados que você não quer ter? E como mudar isso? Como ter suas emoções e seus comportamentos automáticos a seu favor? Mas como assim, Plínio de Souza? Automáticos? Como assim? Sim. Nós agimos no automático. E agora eu já vou entrar aqui no nosso conteúdo de hoje. Você não pensa para ser quem você é. Você é. E as pessoas que te conhecem sabem como você é. Então, a gente sabe que aquela pessoa é mais insegura, ou aquela outra pessoa ali é mais autoconfiante, ou o fulano é atrasado, ele sempre se atrasa. Beltrano, ele chega com antecedência sempre, esse é um padrão dele. Ciclano é explosivo, qualquer coisa ele explode. Beltrano é tímido. Então as pessoas elas ficam marcadas na nossa mente nos padrões que elas repetem. O tímido não está escolhendo ser tímido, o explosivo não está escolhendo ser explosivo, ele quer deixar de ser e não consegue. Aquilo roda automaticamente. Seus aspectos rodam automaticamente. Aspectos positivos que te ajudam e aspectos negativos que te sabotam. Como interromper o fluxo? Como desativar comportamentos e emoções repetitivos na sua vida? E como instalar novos comportamentos? Ah, Plínio, tá bom. Tem um monte de gente falando sobre isso. Ah, tá, o poder do hábito. Beleza. Nosso diferencial aqui nesse programa é como instalar rapidamente. Como instalar assim. Como você pode, em questão de 1 hora, introduzir um novo hábito. Em questão de 40 minutos, em 30 minutos. Será que é possível? Você vai entender como é possível, tá? Para a nossa mente, pouco importa, ela não faz muita distinção se você está imaginando aquilo ou se você está executando aquilo. Vou explicar melhor, né? Então vamos lá. Se uma pessoa fica com muito medo de ser assaltada, se ela sofre um assalto, e a partir daí ela sempre fica pensando, ai meu Deus, mas será que alguém vai me assaltar? Ao pensar repetidamente assim, e ficar pensando que se for parar no farol alguém vai vir assaltar, ao repetir essa cena algumas vezes, a mente consolida esse padrão de pensamento. Ela pensa em dirigir e vem a imagem dela sendo assaltada. A mente consolida um aprendizado. Então, a repetição na mente, ela funciona tanto quanto se a pessoa fosse assaltada várias vezes. Então, como ela fica repetindo a possibilidade de ser assaltada, para a mente aquilo se consolida como uma realidade. O que você cria na sua mente se torna real. A gente joga conforme treina. E o treinamento não é só no físico, ele também é no mental. Por exemplo, um caso aqui interessante nesse sentido, são muitos, mas o Ayrton Senna era alguém que ficava no carro durante 1 hora, pelo menos, fazendo o trajeto da pista antes da corrida. Então ele fazia o reconhecimento da pista e antes de fazer a corrida de definição de posição de largada, ele refazia na mente cada trecho da pista várias vezes. E ao fazer isso várias vezes, a mente aprendia. A mente deixava automático, ficava automático o comportamento em cada trecho. Ele não precisava pensar. Na hora, aquilo acontecia. Então, você não precisa, para instalar um novo hábito, para ter uma mudança de comportamento, você não precisa necessariamente fazer aquilo muitas vezes. Você pode fazer mentalmente, com imagens, sons e sensações. E isso pode ser instalado em curto espaço de tempo. Vamos falar sobre como se dá
esse processo? Porque as pessoas acham que elas têm escolha, né? Você acha que você tem escolha? Você acha que você sempre tem escolha? Sim ou não? Você sempre tem escolha? Não. Você acha que tem, só que você age muito mais conforme você pode do que conforme você quer. Em vários aspectos, você age muito mais conforme você pode do que conforme você quer. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui sobre isso. Por exemplo, você gostaria de ter um corpo bem trabalhado, bem sarado, assim, no ponto, um nível energético lá em cima? Você gostaria? Sim ou não? Imagino que sim. Outra pergunta. Você gostaria de ter uma autoestima inabalável, uma super autoconfiança profissional, uma super autoconfiança social? Você gostaria de ser uma pessoa plenamente autoconfiante, fiel ao seu valor, assim, e que as pessoas percebessem isso, que você é uma pessoa autoconfiante? Você gostaria? Muito bem. Mais uma pergunta. Você gostaria de parar de procrastinar coisas que você sabe que se você fizer vão te alavancar? Você gostaria de parar de procrastinar e fazer com antecedência? Muito bem. Outra pergunta. Você gostaria de ganhar 5 vezes o que você ganha hoje? Sem precisar trabalhar 5 vezes mais em tempo? Ou seja, trabalhando o mesmo período de tempo. Você gostaria de ganhar 5 vezes o que você ganha hoje? Muito bem. A minha pergunta final é: e por que não ganha? E por que não faz aquilo que você precisa fazer, mas procrastina? E por que não desenvolve o corpo que você quer ter? E por que não tem a autoestima, a autoconfiança que você quer ter? Por quê? Porque você está presa em padrões automáticos, repetitivos, que impactam 365 graus a sua vida, impactam sua vida profissional, impactam sua vida pessoal, sua vida afetiva, impactam a sua saúde. Então, como ter autoliderança? Como ter as mudanças emocionais e comportamentais que você quer ter? É sobre isso que a gente vai tratar aqui no nosso podcast toda semana, inclusive com convidados, e vamos discutir muito sobre desenvolvimento humano, sobre empreendedorismo, inteligência emocional e mudanças aceleradas, mudanças breves. Muito bem. Para você ter uma ideia, vamos falar um pouco aqui sobre o funcionamento da mente. A mente aprende realidades e, a partir daí, ela roda programas. E assim, muitas vezes, a mente mente. A mente, inclusive, mente. Eu quero dar aqui alguns exemplos para você, como, por exemplo, o padrão da procrastinação, que a gente já falou aqui algumas vezes hoje. Procrastinação é um problema para muita gente. Pelo menos eu acho que no Brasil, 50% pelo menos das pessoas reclamam de procrastinação, de não fazer tarefas que precisariam ser feitas, de fazer de última hora, em cima da hora. E por que isso acontece? Acontece porque a mente, ela automatizou uma forma de pensar. É um automatismo que você não tem consciência. Se você é uma pessoa que procrastina tarefas chatas, você é aquela pessoa que sempre deixa para a última hora. Se a tarefa é chata, se você não gosta de fazer, você vai adiando. Tem gente que é o contrário. Se a tarefa é chata, quer tirar da frente, quer fazer com antecedência. Então, são 2 tipos de programa. O programa do antecipador e o programa do procrastinador ou do protelador. Um sinônimo para procrastinação é protelação. O procrastinador, eu vou agora te dar esse exemplo e vou pedir para você que está me ouvindo, que está me assistindo, que você perceba como é no seu caso. O procrastinador, quando ele pensa naquilo que ele precisa fazer, a imagem que vem na mente, na hora, no exato momento, quando ele pensa naquilo que ele tem que fazer, a imagem que vem é a imagem da tarefa, dele executando a tarefa. Então, quando ele pensa, puxa, preciso fazer o relatório, vem a imagem imediata é um flash apenas, dele lá fazendo o relatório, tá? Ou, poxa, preciso arrumar a casa, vem a imagem da pessoa arrumando a casa.
Ou, putz, eu preciso fazer aquele feedback, preciso dar aquele feedback para fulano. Vem a imagem dele naquele momento tenso do feedback. Como a mente traz a imagem da tarefa, no exato momento o corpo produz a sensação. A imagem traz juntamente a sensação que você vai ter naquele momento. E a sensação muitas vezes é desconfortável. É igual quando você imagina chupar um limão. Você se imagina chupando um limão, você saliva. Se você se imagina numa situação desafiante de relacionamento, onde você precisa dar um feedback para alguém e você de alguma maneira suspeita que a reação da pessoa não vai ser legal, então ao se imaginar lá já vem um frio na barriga, já vem um desconforto. E aí vem uma decisão, vem um diálogo interno que deixa para depois. Não, depois eu faço. Não, depois eu faço. Essa é a programação da protelação. A pessoa pensa no relatório que precisa ser feito, ela se imagina fazendo o relatório, vem aquela sensação desconfortável da tarefa, e ela fala, depois eu faço. Porque aqui está gostoso. Se eu penso naquilo que eu tenho que fazer e é desconfortável, depois eu faço. Então, essa é a programação de todo procrastinador. É automático. Toda tarefa chata é automático. Ele não quer mais ser assim, ele quer mudar, mas ele não consegue por quê? Porque é uma programação que roda automaticamente dentro dele. E aí tem gente que fala, é porque eu quero me sabotar, é porque eu sou um autossabotador. Não, cara, você tem só um aprendizado. A sua mente aprendeu e roda automaticamente o padrão da protelação. É igual dirigir. Se você dirige, você não fica pensando como é que você vai dirigir. Seu carro vai sozinho, você vai pensando em outras coisas pelo caminho. É ou não é? Às vezes você nem lembra por onde você passou, dependendo do que você estava pensando. Por quê? Porque vai automático. A vida quer deixar os nossos padrões automáticos para que a gente possa cuidar de outras coisas enquanto eles rodam. Então, a procrastinação você aprendeu, ou quando você era criança ou adolescente, que você falava, não quero, mãe, deixa para depois, e ficava enrolando. Só que aí você vira um adulto, você quer mudar esse padrão, você quer ter resultados, mas ele foi aprendido, ele foi instalado. E para desinstalar é preciso método, ok? É preciso processos. Muito bem. Vamos falar então da pessoa que faz com antecedência. A pessoa que faz com antecedência sempre é aquela pessoa que ela só relaxa depois que ela termina. Não, eu quero fazer, eu quero me ver livre. Ela quer se ver livre. Não, eu quero fazer já. Quando ela pensa naquilo que precisa ser feito, a imagem que vem à mente, a imagem que a mente dispara é a imagem do resultado. A mente traz a imagem do bom que vai ser depois que tiver concluída aquela tarefa. Interessante, né? Então, a pessoa já se vê com a casa arrumadinha. Ai, que gostoso. E ela chegando assim, né? Chegando e vendo a casa linda, arrumadinha. Ai, que gostoso. E essa sensação, igual imaginar chupar um limão, como eu disse. Você imagina chupar um limão, você saliva. Essa sensação de gostoso motiva a pessoa para fazer. Então, vem a sensação, ai, que gostoso. Vamos lá, vamos fazer então. Vamos arrumar. E aí ela arruma sem sofrimento. Ela arruma com bons sentimentos. Você é muito maior do que uma casa para arrumar, do que um relatório para fazer, do que um feedback para dar. Você é muito maior que isso. Entende? A questão é, aonde está a sua mente? A sua mente é poderosa. E se você não domina a sua mente, ela te domina de forma desatualizada, com base em padrões automáticos, em programações antigas que te limitam, que te sabotam. Deu para entender? Então vamos lá, mais um exemplo. A pessoa que faz com antecedência, ela tem um relatório para fazer. É um relatório meio pesado, meio chato. Quando ela pensa em fazer, já vem a imagem de quando ela vai estar livre do relatório. Aquela sensação gostosa de liberdade, livre do relatório. E aí essa sensação gostosa que está presente motiva a pessoa a dizer, vamos embora, vamos fazer. Percebe que ela vai fazer o relatório já com um pouco da sensação gostosa? Sempre vislumbrando o bom que vai ser no final. E aí quando termina ela, estou livre. E ela vai curtir então a liberdade. Ou ela pode também ter a imagem que vem na mente, a imagem dos benefícios de um belo relatório, de uma bela apresentação, fez uma bela apresentação, e aí ela já se imagina lá recebendo os louros, os frutos, o reconhecimento por essa apresentação, e essa sensação gostosa faz com que ela se dedique
um tempo maior a apresentação. Moral da história, a diferença é foco na tarefa ou foco no resultado. Foco na tarefa ou foco no resultado. É isso que faz a diferença para o protelador. Pessoas que protelam, pessoas que procrastinam, focam na tarefa. Pensa naquilo que tem que fazer, a mente foca na tarefa, vem uma sensação desconfortável. Ah, não, deixa para depois. Pessoas que fazem com antecedência, quando pensam naquilo que é para fazer, já vem a imagem do resultado, do gostoso, do bom que vai ser. Uhul! E aí essa sensação boa faz com que ela queira fazer agora. Entende? Então, nós temos isso em vários aspectos. Programações rodando automaticamente, que você não tem nem consciência. Então, como deixar de ser um protelador e passar a ser um antecipador? Instalando esse novo automatismo. Pensou naquilo que tem que fazer? Vem a imagem do resultado, o bom que vai ser, o gostoso que vai ser, você com aquele resultado alcançado. Se você repetir isso, algumas vezes isso se acomoda, se instala em você. Da mesma maneira que foi instalada a protelação, você pode instalar a antecipação. Como a gente faz isso? Eu vou te dar aqui as dicas, você que me acompanha a partir de hoje. Vamos lá. Você não precisa repetir isso na vida, porque na vida você ficou repetindo até se tornar um procrastinador automático. Você pode repetir isso internamente, em curto espaço de tempo, um número suficiente de vezes para sua mente aprender e consolidar o novo aprendizado. Como é que você vai fazer isso? Se você quiser, vamos fazer juntos agora. Eu vou pedir para você pensar numa situação em que você tinha que fazer algo, mas você procrastinou. E se você que está aqui me ouvindo hoje, me assistindo, não é procrastinador, aprenda a fazer isso para que você possa ajudar pessoas que procrastinam, pessoas da sua equipe que procrastinam, pessoas da sua família que procrastinam e que de alguma maneira acabam te atrapalhando. Então vamos lá, se você procrastina, pense numa situação em que você tinha que fazer algo e você deixou para depois. Uma tarefa que você precisava fazer que você deixou para depois. Pensou? Se coloca naquele momento como se fosse agora, no momento em que você pensa em fazer. E aí, no momento em que você pensa em fazer, eu quero que você crie a imagem da tarefa concluída, do gostoso que vai ser quando a tarefa estiver concluída. Se imagine com a tarefa realizada, o bom que vai ser. Eu quero que você curta essa imagem, aquele momento em que você, por exemplo, talvez se sinta livre da tarefa, que você fala, uau, estou livre. Ou talvez aquele momento em que você está colhendo os benefícios de ter feito. Se visualize lá. Qual é a sensação que te vem quando você se imagina nessa imagem futura? Qual a sensação que vem? O que você fala para você mesmo? O que você fala? Qual é a frase? Qual é o diálogo interno? Isso é importante. Algumas pessoas dizem uhul, outras dizem feito, outras dizem yes, outras dizem consegui, muito bem, show. O que você fala para você? Qual é a sua frase, palavra de incentivo quando você está lá curtindo? Vai, faça mais uma vez. Isso! E agora, com essa sensação, eu quero que você se imagine começando a executar a tarefa. Sempre vislumbrando esse resultado final. Executando a tarefa. E a cada etapa que você vai evoluindo da tarefa, vai aumentando essa sensação gostosa do final. Isso, são imagens, brincadeirinhas de imaginação. E a cada etapa que você vai concluindo, vai aumentando essa sensação, sempre vislumbrando o resultado final. Até que você conclui a tarefa. E aí você comemora novamente. Uhul! Yes! Fez isso? Yes! Comemora. Muito bem. Simples assim. Um exercício que dura o quê? 60, 90 segundos? Para sua mente, você acabou de ter essa experiência de verdade. Tanto que você saliva se você imaginar chupar um limão. Para o corpo, para a mente, é a mesma experiência. Se você imaginar fazer halteres, fazer musculação, se você imaginar corretamente o exercício puxando o peso, você vai ter aumento de musculatura. Você sabia disso? Cientificamente comprovado. Você vai ter uma porcentagem de aumento da musculatura com esta prática. Para o cérebro é a mesma coisa. Então, para instalar esse novo padrão, basta você repetir isso umas 5 vezes. Se você repetir isso umas 5 vezes por dia,
E aí eu estou falando de você dedicar o quê? 5 minutos? 8 minutos? Durante uns 3, 4, 5 dias é suficiente já para que essa técnica se instale de maneira completa. É claro que num atendimento individual, a gente já faz isso de maneira imediata, mas aí eu vou ter ali 1 hora com a pessoa, né? Agora eu estou te dando a dica aqui de como você pode fazer. Vamos fazer mais uma última vez, então. Quero que você se imagine, pense num evento qualquer em que você procrastinou. Pode ser uma tarefa do trabalho, uma tarefa sua com você mesmo, uma questão que você tinha que fazer que você não fez, para o seu desenvolvimento, para a sua alavancagem. Pode ser uma questão na sua casa, enfim. Pensa numa tarefa. É tarefa, ok? Não é aquilo que te dá uma baita insegurança. Aí você tem que trabalhar outra questão emocional. A gente vai falar sobre essas coisas também. Estou falando de uma tarefa que era chata e que você procrastinou. Lembra do momento em que você ia fazer, mas não fez? Naquele momento que passa pela sua cabeça, precisa ser feito. Se coloque naquele momento como se fosse agora. Isso. E agora eu quero que você mude a imagem. Quero que você visualize o bom que vai ser com a tarefa concluída. Crie uma imagem de você no futuro com essa tarefa concluída. Você curtindo a tarefa, o bom que vai ser. Isso. Isso. O que você fala para você mesmo lá? Qual é a frase? Qual é a fala? Fale, como se fosse agora. Vai, sinta, fale. Isso. E agora, com essa sensação, se imagine indo executar o começo da tarefa. E você vai executando com essa sensação. E a cada etapa que você vai cumprindo da tarefa, vai aumentando a sensação. Sempre vislumbrando aquele resultado final, aquela imagem. Isso. Muito bem, até que chega no final, até que você chega no final e comemora mais uma vez. Com a sua palavra, com a sua frase de incentivo. Isso! Muito bom! Simples assim. Simples assim. Vamos lá. A sua mente aprende por repetição e por impacto emocional, por experiência emocionada. Um único trauma pode instalar uma programação para o resto da vida. Você tem um acidente de carro em que você, enfim, visualiza outras pessoas ensanguentadas no carro, enfim, um acidente terrível. E a partir daí, algumas pessoas não conseguem mais dirigir. Outras não conseguem nem ser passageiro de automóveis. Ou seja, a mente aprendeu com um impacto emocional forte, com imagens, sons e sensações relacionadas. Ela aprendeu que dirigir é algo muito terrível, algo muito perigoso, automóvel é algo muito perigoso. Então a mente aprende por impacto emocional. E a mente também aprende por repetição. De tanto ouvir aquilo, você se torna aquilo, não é? Os valores que a sua mãe falava, que seu pai dizia em casa e tal, entraram em você com o tempo. Ou seja, aqui com esta técnica, nós repetimos um padrão e também conectamos com uma nova emoção, com um novo sentimento. Então, isso vai gerar uma nova realidade automática dentro de você, uma nova programação. Simples assim. Um outro exemplo para você entender. Pessoas que têm dificuldade em lidar com críticas, né? A pessoa vai receber uma crítica, ela já entra no estado emocional. Ou de raiva e de querer se defender. Então, ela entra num estado ali animal de ou lutar ou fugir. Então, algumas já ficam com raiva e querem se defender. Outras paralisam, já vestem o capuz da culpa, já começam a se autoflagelar. Então, pessoas que lidam mal com crítica, quando vão ser criticadas, já são tomadas pelas emoções, não conseguem pensar direito e têm a resposta repetitiva automática. Pessoa que lida mal com crítica, ela sabe que ela lida mal com crítica porque ela fica com raiva, ela não consegue se segurar e já quer rebater. Ou, um outro padrão, ela já sabe que ela lida mal com crítica porque quando ela vai receber crítica, ela já se culpa, já se sente culpada, já se sente menos, já fica mal. Muito bem. Qual é a programação da pessoa que lida bem com críticas, que ouve bem feedbacks? A pessoa que lida bem com críticas, quando vai ser criticada, independente do conteúdo da crítica, ok? Porque tem gente que diz, mas depende da crítica. Se for crítica construtiva, independente. Ou se lida bem com crítica ou não se lida bem com crítica. Pessoas que lidam bem com crítica, lidam bem com qualquer tipo de crítica, né? Por quê? Porque na hora que ela vai ser criticada, ela faz
perguntas. Pessoas que lidam bem com críticas, quando vão ser criticadas, focam no conteúdo da crítica. Em PNL, a gente diz o seguinte: a energia flui para onde está a sua atenção. Se a pessoa que lida mal com crítica, quando ela vai ser criticada, a atenção dela é, putz, a pessoa está me desrespeitando, puxa, a pessoa está me agredindo, então ela vai reagir com base nessa realidade. Se a pessoa foca em, puxa vida, eu estou errado, puxa vida, eu sou uma porcaria, todo o comportamento emocional dela vai ser com base nisso. Se a pessoa, quando ouve uma crítica, foca em entender o que a outra pessoa está querendo dizer, então todo o comportamento e a emoção dela vai estar direcionado para isso. Pessoas que lidam bem com críticas fazem perguntas. Na hora que a crítica está acontecendo, ela vai fazer perguntas para entender o que a pessoa que está criticando quer dizer, quais são as necessidades dela, o que ela quer. Por quê? Porque na maioria das vezes, gente, as pessoas têm problemas nesses momentos por desentendimento. As pessoas se desentendem. A pessoa que está sendo criticada nem compreendeu com clareza o que a pessoa que está criticando está querendo dizer. E aí ela já tem uma resposta automática. E aí já atrapalha tudo, né? Então a pessoa que vai dar o feedback também já vai meio tensa, porque sabe que muitas vezes isso acontece, que a outra pessoa pode lidar mal. Muito bem. Então, se você quer lidar bem com críticas, faça perguntas. A pessoa começou a te criticar, faça perguntas para entender melhor. Puxa, mas o que seria importante para você? Tá, mas como assim, especificamente? O que você está querendo dizer? Mas o que teria sido melhor eu fazer? Especificamente, ou seja, faça perguntas para entender com clareza. Com esse comportamento, você vai comunicar algo. Você vai comunicar algo. Qual é a comunicação que você está fazendo? Me interesso por suas necessidades. Me interesso pelo que você está querendo dizer. Se eu for concordar ou outro, se eu vou concordar ou não, são outros 500, mas eu me interesso, eu quero te entender. Muito bem. Depois de compreender com clareza o que a pessoa está querendo dizer, aí sim eu posso comparar com aquilo que eu já tenho de informação sobre o ocorrido ou sobre a situação. E só então eu posso decidir o que eu vou fazer. Se eu vou pedir desculpas e me retratar, dizer que, poxa vida, eu não tinha essa intenção. Ou se eu vou agradecer pelo feedback e dizer, puxa, você tem razão, né? Eu não tinha essa consciência, eu vou fazer diferente de uma próxima vez. Ou se eu vou discordar e trazer uma informação que o outro não tinha, dizer, puxa, olha, eu vejo isso de uma maneira diferente, né? Aconteceu isso aqui também, isso aqui também. E aí eu vou trazer o meu ponto de vista. Mas você percebe que só é possível lidar bem com críticas, primeiro compreendendo muito bem o que está sendo dito com a crítica. Pessoas que lidam bem com críticas focam no conteúdo da crítica, depois refletem a respeito disso e aí tomam uma decisão do que fazer e aí tem uma decisão coerente, racionalmente, inteligente, emocionalmente e racionalmente falando, né? O interessante é que isso é um padrão automático. Então eu estou dizendo aqui a diferença de um padrão e do outro. Só que a boa notícia é que é possível reprogramar, é possível aprender, convidar a mente a um novo aprendizado. Então, se você repete algumas vezes esse novo padrão, você se torna uma pessoa com reação positiva a críticas automaticamente. Porque um aprendizado bem instalado é aquele aprendizado que você flui. Não é aquele aprendizado que você tem que ficar pensando como fazer. Ai, meu Deus, eu não posso esquecer. Não, é aquele aprendizado que vai automaticamente. Então, a ideia da reprogramação é você ter a mudança e ela se instalar, que você não precisa nem pensar mais. Ou seja, alguém vai criticar, você automaticamente pode ter um desconforto. Você pode ter um desconforto, mas você respira e busca primeiro entender o que a pessoa está querendo dizer. E vai fazer as perguntas. E aí sim vai poder pensar, raciocinar e tomar uma decisão. Então, os nossos padrões, eles são automáticos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com plateia, a pessoa tem dificuldade em falar em público. Quando ela pensa em estar diante de uma plateia, a mente já traz um aprendizado também. Ou seja, uma representação interna que está automática como referência de exposição diante de plateias.
Normalmente, essa representação foi criada em eventos da vida ou por excesso de cobrança dentro de casa, comparação com o primo, com o irmão, ou, muitas vezes, situação de bullying na escola, exposição, vexame, às vezes uma exposição que o próprio professor impõe à criança ou ao pré-adolescente, enfim. E aí aquilo fica armazenado, fica como uma referência. A pessoa pensa em falar diante de uma plateia, a mente já dispara uma imagem, por exemplo, de olhares críticos, de olhares severos. A mente já dispara, por exemplo, uma situação de alguém fazer uma pergunta e você não saber responder. E aí ela já dispara uma sensação de estar sendo humilhado, de não ser bom o suficiente. Percebe? Então, a mente de uma pessoa que tem medo de plateia, ela tem uma plateia terrível como sendo real. Isso não é real, mas é ensaiado, é instalado. Para a mente da pessoa é real, a mente mente. Então ela pensa em ir lá, já vem, ai meu Deus, vão me criticar, vão me perguntar, não vou saber responder. O problema não é a plateia. O problema é a plateia internalizada, é a programação. Você tem dificuldade com autoridade? O problema não é a autoridade. O problema é a sua programação em relação à autoridade. Você tem dificuldade de paquerar, de ser rejeitado. O problema não é a outra pessoa, não é se você vai ser rejeitado ou não. O problema é as imagens que você já tem como referência sobre isso, como se já sendo uma realidade terrível. Enquanto outras pessoas tomam 10 nãos para tomar um sim e estão de boa, estão super bem, entende? Assim como o vendedor, tem gente que, meu Deus, vender é terrível, porque já tem isso programado dentro de si como sendo algo negativo, enquanto que o bom vendedor adora vender e entende que se alguém não quer comprar, faz parte, está tudo bem. Ainda assim, ele tem uma representação positiva sobre o ato da venda e sobre a venda que virá. Então, a sua mente é poderosa, a mente roda programações e a mente mente. Voltando à questão da plateia, a pessoa que lida bem com plateias, ela tem uma plateia amiga como referência. Quando ela vai para uma plateia, ela já vai com o coração aberto. Ela tem uma imagem positiva de plateia. Ela já visualiza uma plateia gostando da experiência, uma plateia simpática, empática, uma plateia participativa. E ela vai criando esse ambiente. Ela cria esse ambiente como se aquilo já fosse verdade. Tá? E ao criar esse ambiente, a plateia corresponde à linguagem corporal dela. A plateia se sente semelhante a ela e a plateia vai entrando no fluxo. É preciso reprogramar a sua plateia. É preciso reprogramar para que você seja mais e mais feliz, mais e mais poderoso, mais e mais confiante, mais e mais empático com o mundo, com a vida, que você seja uma pessoa mais plena. Eu diria que é preciso avaliar as suas programações e reprogramar as suas referências internalizadas, as suas programações sobre você, sobre as pessoas e sobre o mundo. Então, se você quer ser uma pessoa com mais sucesso profissional, quer ser uma pessoa mais produtiva, se você quer ser uma pessoa com mais sucesso na sua vida afetiva, na sua vida conjugal, se você quer ser uma pessoa com mais saúde, entenda o seguinte, tudo começa na sua mente. O problema não é o mundo, não é as pessoas, não é a crise, não é o trabalho, não são as mulheres, não são os homens, não é o chefe. O problema não é o tempo, a falta de grana. O problema é como tudo isso está configurado dentro de você. A sua mente aprende e ela fica reproduzindo automaticamente realidades. Então, quando eu falo de desenvolvimento de autoliderança, eu estou dizendo de desenvolvimento de mudanças de programações automáticas para se ter as programações que você quer ter. Se você quer ter comportamentos, emoções novas, é preciso identificar a sua estrutura e reprogramar. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso aprendendo sobre reprogramação e vindo fazer treinamentos de reprogramação, aprendendo técnicas para se reprogramar. Ou você pode fazer isso passando por profissionais que vão te reprogramar. Né? E aí, quando eu falo passar por profissionais que vão te reprogramar, eu estou falando de metodologias de ponta, metodologia de última geração, para quem quer resultados breves. Porque o que é mais ainda conhecido
são as metodologias lentas. Os métodos que fica-se 6 meses, 1 ano, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 5 anos, numa tentativa de melhorar aquela questão, quando nós já estamos numa época em que é possível mudar em questão de horas, em questão de minutos, dependendo do padrão. Então você pode ter qualquer mudança emocional ou comportamental em curto espaço de tempo, aprendendo a usar o seu cérebro de uma maneira diferente, não é? Ou passando por profissionais que façam a diferença, que já façam a intervenção e gerem a mudança e que fique automática a nova configuração. Ou seja, se, por exemplo, uma pessoa que tem o medo de plateia, ela tem lá de trás uma experiência traumática de vexame diante de plateia, muitas vezes ela faz anos de terapia e não consegue se livrar disso. Por quê? Já vou explicar. Da mesma maneira, uma pessoa que tem fobia a um animal, às vezes faz anos de terapia e não consegue se livrar da fobia a gato, da fobia a aranha, da barata, ou da fobia a avião. A pessoa tem dinheiro, pode viajar o mundo e não viaja porque tem fobia a avião. Ela sabe que avião é o transporte mais seguro, um dos transportes mais seguros do mundo, estatisticamente. Ela já leu sobre isso, as pessoas falam sobre isso, mas não é suficiente para ela se livrar desse medo. Por quê? Porque não é só a crença. O problema não é só a crença. O problema não é a crença a respeito da barata. A pessoa sabe que a barata não é venenosa. A pessoa sabe que ela não cabe no estômago da barata. Mas ainda assim ela tem uma resposta emocional e comportamental diante de uma barata pior do que se estivesse diante de um tigre. Por quê? O problema é a configuração na mente. O problema é o trauma, é a imagem que ficou do trauma com a barata. Que pode ter sido na infância ou às vezes até na fase adulta, tá? É a imagem que ficou. Então a mente, ela representa, por exemplo, a pessoa que tem fobia a gato. Entra um gatinho na sala, a pessoa entra num estado fóbico, mesmo tendo 1,90 m. Por quê? Porque a mente dispara aquele gato do trauma de quando ele era criança, que pisou no gato e o gato... Então aquela imagem terrível do gato vem... E aí você responde à imagem. Igualmente, quando imagina chupar um limão saliva, você imagina um monstro, você tem pavor. E aí as pessoas não entendem, as pessoas falam, caramba, mas que absurdo, parece frescura, né? Como é que você tem esse medo aí de avião assim? Como é que você tem esse medo de gato assim? É porque, gente, precisa entender, para a mente é um monstro e é automático. E aquela pessoa tem a fobia, você tem outros padrões assim, automáticos, que você tem insegurança e que a pessoa não tem, que ela tira de letra. E você tem vários outros padrões. No entanto, a fobia fica muito evidente, né? Então, vamos lá. Com técnicas tradicionais, para se tratar uma fobia, vai se trabalhar o quê? Tentar ressignificar linguisticamente, vamos trabalhar a crença. O problema não é só a crença, o problema é a representação interna da realidade. Entende? É a representação interna. Um outro exemplo. A pessoa tem anorexia e ela vai morrer de magreza. Ela não come, mas ela se acha gorda. Na representação interna, ela é gorda. Por quê? Em alguma fase da vida, ela se traumatizou com isso. Alguém chamou ela de gorda, alguém falou isso. E ela já tinha um problema com rejeição e aquilo entrou fortemente ali. Meu Deus, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda. A mente criou uma autoimagem terrível, né, nesse sentido. E aí a pessoa começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer e sempre acha que pode emagrecer mais um pouquinho quando só tem pele. Na representação interna ela é gorda, mas todo mundo acha ela magra. Muito bem. Essa programação interna precisa ser desativada, precisa ser reprogramada. Não adianta apenas... Ou seja, ou até pode adiantar, mas vai demorar muito. E hoje nós estamos numa era em que a gente quer evoluir rápido. A gente quer ter várias mudanças em curto espaço de tempo. Eu não quero passar 5, 3, 2 ou mesmo 1 ano... Sabe, pegando um carro, enfrentando um trânsito, indo até um lugar e voltando, sem nenhuma garantia de resultados, né? Achando que isso é normal. Estamos numa fase de evolução fortíssima do desenvolvimento. Hoje nós temos técnicas para resultados rápidos, em curto espaço de tempo. Técnicas que você faz lá 5 sessões, 8 sessões, com garantias de resultado. Se você não tiver resultado, não paga. Chegamos nesse nível já
Desde insegurança, baixa autoestima, protelação, sabotagem financeira, né? Pessoas, ela sabe que tem um lado dela sabotando ela, mas ela não consegue se livrar disso. Compulsões, vícios, e fugas de trabalhos específicos. Então, qualquer mudança emocional, comportamental, pode se ter em curto espaço de tempo. Falando, por exemplo, de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você ter as suas emoções atuando a seu favor e não contra você. Quando é que as suas emoções estão contra você? Quando elas são em demasia. Diante de um evento pequeno, você tem uma resposta emocional desproporcional. Não era para ficar tão nervoso e você fica. Não era para ficar tão travado e você trava. Mas não era para se deprimir tanto e você deprime. Diante de um evento pequeno, né? A pessoa te questiona alguma coisa e você já gagueja, fica todo travado. Não era para tanto, então está faltando inteligência emocional. E por que não tem? Porque você tem cargas emocionais acumuladas dentro de você, eventos não resolvidos do passado configurados na sua mente. E a mente mente. Então, da mesma maneira que uma pessoa tem esse medo de plateia, uma pessoa que é muito tímida, que é muito insegura, ela não consegue conversar, e se sentir à vontade com uma pessoa nova que ela não conhecia, por exemplo. Por quê? Porque ao imaginar fazer isso, a mente já traz que a outra pessoa não vai gostar dela, que a outra pessoa vai rejeitá-la, que a outra pessoa não vai dar atenção. Então, a mente já traz uma realidade programada. E aí, ela tem a resposta automática a isso. Baixa inteligência emocional, ela tem excesso de travação. Por quê? Eventos, traumas, referências não resolvidas dentro dela que a mente usa como referência para entender a realidade. Mesma coisa que uma pessoa que passa por um assalto, quando ela vai andar na rua no dia seguinte, né, por exemplo, ela fica imaginando, ai meu Deus, será que aquele vai vir me assaltar? Será que aquele vai vir me assaltar? Então a mente usa a memória que está lá marcada com forte impacto emocional para entender a realidade e te proteger. Então a pessoa que é muito travada fica vendo o quê? Ameaça. A pessoa que é muito explosiva fica vendo o quê? Desrespeito, abuso. Qualquer pisadinha de bola, ela já fica pé da vida. Ela já... Por quê? Porque qualquer coisinha é abuso. Então, todo esse aspecto é importante entender que tem a ver com configuração, com aprendizado. A mente executa programas muito bem. A mente de uma pessoa muito tímida, muito insegura, está executando uma programação de uma maneira excelente. Não é que ela é uma coitada porque ela é muito insegura, do meu ponto de vista, ou porque ela tem depressão. A mente aprendeu, a mente decidiu, por exemplo, de uma pessoa com depressão, ela decidiu que não vale a pena viver. Ela tem uma configuração de que a vida é uma porcaria, ou de que ela é uma porcaria. Ou ela tem uma configuração de que não vale a pena viver depois de uma outra pessoa que ela amava morreu. Ela inconscientemente tomou essa decisão, e às vezes até conscientemente. Então a mente está executando o programa, vamos morrer. A pessoa não vai morrer se tomar remédio, mas no passado morreria, ok? Então, a questão não é... O remédio vai tratar o quê? Sintoma, e não a configuração, e não a reprogramação. Uma pessoa que tem muita timidez, o problema é essas crenças. Meu Deus, vai me rejeitar. São essas imagens que vêm, é a programação. Se você desativa essas programações, reprograma isso, se a mente automaticamente é limpa desses lixos, naturalmente, diante de uma pessoa que é nova, que ela vai conhecer, ela vai sentir à vontade, naturalmente, espontaneamente. Ou seja, é preciso reconfigurar. A mente mente. E a gente sabe disso. A gente sabe, poxa, eu não deveria me sentir assim, mas sinto, mas não consigo não sentir. Por quê? Porque é um padrão automático repetitivo. Quando a gente fala de autoliderança, é aprender a usar a sua mente de uma maneira diferente. Como? Se você percebe que a insegurança é algo que te atrapalha, como mudar esse padrão de maneira rápida e se tornar uma pessoa naturalmente à vontade em relação a isso? Né? Como conseguir isso de maneira rapidamente? Né? Se a impaciência te atrapalha, como mudar isso e se tornar uma pessoa naturalmente paciente com a sua equipe? Em reuniões de gestão, reuniões de feedback, por exemplo. Se você tem o padrão do querer puxar tudo para você, em vez de delegar para o outro,
Como mudar esse padrão? Como passar a confiar? Como passar a desenvolver? Como passar a treinar? Muitas vezes você sabe o que é para fazer, mas você não faz. E você fica se repetindo na mesma receita, nos padrões repetitivos. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer diferente. Burrice é fazer as mesmas coisas achando que vai ter resultado diferente. Ok? Você quer resultados diferentes fazendo do mesmo jeito? Sem chance. Você precisa fazer diferente. No entanto, tem tanta coisa para a gente cuidar, né? Na vida. Tem tanta coisa para cuidar, do trabalho, de casa, da vida, tanta coisa para você cuidar. Então é importante aprender a reprogramar, porque se você tem que fazer com dificuldade o diferente, o que acontece? Muitas vezes você larga e volta a fazer como você fazia, o padrão automático. Quando você aprende a reprogramar, é muito mais fácil, porque aí fica automático o novo padrão. Você não precisa ficar no controle, ele roda automaticamente, como se sempre fosse assim. Estamos na era da informação, estamos na era do desenvolvimento humano acelerado. Então, se você quer mudança, se você quer ser uma pessoa com autoliderança, com autodomínio, se você quer ser uma pessoa que faz acontecer as coisas na sua vida e consegue, digamos assim, mudar de patamar, evoluir de patamar, reprograme-se. É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido nosso primeiro episódio aqui, um episódio mais de apresentação. Nos próximos episódios vamos trazer temas e, em alguns deles, convidados também do universo do desenvolvimento humano, do universo do empreendedorismo, para que a gente possa se enriquecer cada vez mais aqui, aprender, evoluir rapidamente, de maneira acelerada, consistente, de dentro para fora. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.